Boa tarde a todos os presentes. A gente vai começar aqui o nosso painel de transição de cuidados, a tecnologia em saúde como fator diferencial. Vou me apresentar primeiro, meu nome é Samantha, eu sou médica, sou diretora técnica aqui da Pronep. A gente vai receber aqui dois grandes convidados, vou deixar que eles mesmos se apresentem. Lobê e Zé Eduardo, por favor. Pode se apresentar. Bom, eu sou Zé Eduardo Castro, eu sou médico, intensivista de formação e agora eu estou na direção técnica do Complexo Médico Américas, que é o Hospital Samaritano Barra e o Hospital Vitória. Boa tarde a todos, sou Lobê, também colega médico, cardiologista. Depois de 20 anos aí dirigindo hospitais, estou há quase 2 anos dirigindo a operadora de saúde, Med Senior, que é recém-chegada aqui no Rio de Janeiro. Ótimo. A gente justamente convidou vocês dois para a gente ter visões de diferentes perspectivas, mas que se complementam acerca do tema. A gente sabe que a tecnologia na saúde ela vem mudando, né, a maneira como a gente faz saúde, como a gente entrega o cuidado e também como que os pacientes, os usuários, eles percebem esse cuidado, né? Então ela, sobretudo em termos de acesso, né, a ampliação do acesso para as pessoas, mesmo a gente conseguir atingir regiões remotas, longínquas, por conta das plataformas e das ferramentas que a gente tem desenvolvidas, a questão da sustentabilidade do sistema, né, com menor custo e mais eficiência para os processos, e também da segurança, né, da gente poder, por exemplo, ter monitoramento em casa para estabilizar os pacientes, para poder, de casa, a gente ter parâmetros clínicos e poder intervir precocemente, por exemplo, e evitar complicações e eventos. Então, é um pouco disso que a gente vai trazer no painel. Eu queria passar a palavra para o Zé Eduardo, para ele trazer esses aspectos positivos e também alguns desafios que a gente enfrenta aqui no sistema de saúde do Brasil quando a gente fala de tecnologia, né, Zé? Por favor. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Samantha Pronep. Prazer estar aqui com o Lobê. Eu acho que esse é um assunto complexo, obviamente, e que a gente podia ficar discutindo horas, aqui a gente não vai ter para isso, então talvez valha um pouquinho a gente definir onde a gente está trabalhando em transição de cuidado. Direta, o contato ou o link entre as diversas fases do tratamento de um paciente ou da linha de cuidado. A gente poderia falar um monte de coisa, mas talvez as questões mais importantes, onde está o maior custo, o maior desafio na saúde, é o doente agudo, né, o doente que vai para um hospital agudo, e a saída desse doente de um hospital agudo com ou sem sequelas, a sequela é um caminho, ou com necessidade de continuidade terapêutica, seja através de um atendimento especializado, multidisciplinar, não necessariamente médico, a gente está falando de multidisciplinaridade aqui, né? Ou através de um envio, um encaminhamento para uma outra estrutura de saúde, um outro equipamento de saúde que dê continuidade. Eu acho que o grande problema que a gente tem no Brasil, aí, pelo menos para lançar um pouco debate, a gente tem um sistema absolutamente fragmentado. Então, o doente está sendo acompanhado num ambulatório por um médico privado ou pelo médico da própria operadora, ele chega para o hospital agudo, ou ele é encaminhado por um outro especialista, muitas vezes. Algumas empresas até estão unificando os prontuários, mas nem sempre isso é possível. Se o paciente faz exames ou ele vai para um outro especialista sem essas informações, ou ele chega ao hospital agudo sem essas informações. Ao hospital, muitas vezes eles chegam porque não existe essa integração entre a rede ambulatorial ou a história prévia do doente e o hospital. Ele é tratado nesse hospital, às vezes repetindo exames, às vezes duplicando o custo, às vezes perdendo tempo no tratamento, ou fazendo tratamento fútil, né?
e aí ele passa pela abordagem dele dentro do hospital e, eventualmente, ele tem que ter alta hospitalar. Eu acho que talvez aí comece um dos grandes desafios na alta hospitalar. Esse paciente precisa ser encaminhado para como eu disse, para uma outra unidade ou para um especialista, ou para um conjunto de especialistas. Vamos dizer aí, do ponto de vista concreto, dois lados que no mundo inteiro tem. A gente tem um AVC e sai com uma sequela que a família não está preparada. Ele era um doente há 72 horas atrás, ele é outro doente completamente diferente hoje, que a família não está nem um pouco estruturada para isso, e ele precisa de uma reabilitação, por exemplo, ele precisa de uma educação. Isso não tem um alinhamento. Ou ele precisa de um conjunto de especialistas, ele é um doente mais crônico, ele precisa de um conjunto de especialistas que trabalhem com ele, ou que façam reabilitação, fisioterapia, nutrição, psicologia, por aí vai. E esse hospital agudo não tem esse link. Então, eu acho que, pensando, o grande desafio da gente seria: como é que eu integro essa informação? Como é que eu crio verdadeiramente uma linha de cuidado num sistema tão fragmentado? Talvez a gente tenha uma enorme oportunidade de, através da tecnologia, dos sistemas, eu alinhar esse doente de uma forma que seja compreensível para quem recebe, para quem encaminha. Isso do ponto de vista estrito sensu técnico. O outro desafio é: a gente precisa educar os pacientes de que o tratamento dele não é um tratamento hospitalocêntrico. O hospital não é a solução para a vida dele eternamente, ele não deve ficar internado eternamente e, eventualmente, ele pode ir para outro equipamento hospitalar com menos ressonância, menos tomografia, menos um monte de coisa e mais, como a gente diz, high touch, low tech, menos tecnologia, estrito sensu, mais cuidado com esses pacientes e um modelo de referência contra referência para que, eventualmente, se o paciente precisar voltar para um hospital de alta complexidade, ele volta prontamente, é tratado, sabe o que está acontecendo. Então, eu acho que a gente tem dois grandes desafios aí. Primeiro, como eu integro a história desse doente, a jornada desse doente, a linha de cuidado, de uma forma compreensível para os diversos profissionais que cuidam dele, de um lado. De outro lado, como eu mostro para as famílias e para os pacientes e para os próprios médicos que às vezes estão no hospital agudo, que a transferência do paciente, a alta do paciente para uma outra unidade não é um downgrade, não é um downsize, é a melhor solução para ele, seja em casa, seja num ambulatório, numa reabilitação. Então, assim, eu acho que a gente tem muitos caminhos a percorrer. Aí está o Lobê, eu acho que a fonte pagadora ela tem um papel importante, porque ela tem que entender a lógica de remunerar adequadamente essas partes menos tecnológicas. Hoje a gente ainda vive a ver com educação em saúde, educação da população. Lobê. Ok. Primeiro é um prazer estar aqui com vocês, dois amigos de duas empresas. Opa. É um prazer estar aqui com vocês. Primeiro eu vou chamar a atenção para esse termo tecnologia em saúde, né? Quando a gente pensa em tecnologia em saúde nos últimos anos, nas últimas 2 décadas, a gente sempre pensou em tecnologia para quem faz. Então, é a tecnologia do procedimento cirúrgico, é o PME, é a tecnologia do instrumental cirúrgico, da robótica. Então, a tecnologia ela se dedicou nas últimas décadas ao fazer, e que foi ótimo. Temos aí os estentes farmacológicos, temos várias inovações que foram absolutamente positivas para o nosso paciente. Mas talvez a gente esteja vivendo uma grande revolução de tecnologia em saúde, porque a gente está mudando uma tecnologia para o quem faz, para uma tecnologia de como eu evito, de como eu cuido e como eu evito. Vou dar exemplos, né? Isso que o Zé Eduardo comentou, né? A gente não tem uma tecnologia robusta que acabe com essa fragmentação. Então, o paciente do consultório vai para o hospital, se o médico do consultório não é o que acompanha no hospital, que acontece na maioria dos lugares, a gente sabe muito pouco da história dele do passado, e quando ele volta do hospital para o consultório para casa, há uma descontinuidade da informação. Então, a gente tendo um sistema de informação que vai contemplar tudo isso, a gente vai conhecer verdadeiramente o nosso paciente. Então, eu acho que a grande revolução tecnológica, o primeiro ponto como fator diferencial é
startups e várias outras incentivos da gente conseguir evitar a tecnologia no fazer para a tecnologia no evitar, né? E dentro desse conceito, a gente tem alguns espelhos que a gente deveria olhar no mercado que são cases de sucesso. Então, quando a gente pensa na Uber, quando a gente pensa na Airbnb, quando a gente pensa no iFood, o que os três, para mim, têm em comum? Eles sabem quem precisa, do que precisa, quem oferta, qual é o custo de quem oferta e a melhor relação de custo-benefício. Então, se eu estou aqui agora, vou sair daqui para a inauguração nossa lá do nosso PS na Barra, vou pegar um Uber, o Uber vai saber que eu, Lobê, preciso de um carro que vai me levar de Botafogo para Barra da Tijuca, eu vou saber quais são os carros que estão ali à minha disposição, se eu vou num carro compartilhado, se eu vou num Black com ar-condicionado, eu vou saber o custo-benefício. Legal. Temos isso na saúde. Na saúde não há tecnologia que saiba quem sou eu. Não sabe as patologias que eu tenho, não sabe se eu uso ou não meu remédio, se meu colesterol está controlado, se não está controlado. Então, o sistema de saúde hoje, tecnologicamente, não sabe quem eu sou. A minha operadora que eu tenho como plano de saúde, como paciente, não sabe verdadeiramente quem eu sou. Não sabe verdadeiramente do que eu preciso, quem oferta e qual é a melhor relação custo-benefício, seja para uma internação hospitalar, seja para uma cirurgia de revascularização, porque esses dados até então estavam dentro de uma caixa preta. Então, a grande revolução tecnológica, que vai ser o grande fator diferencial para o termo que você usou, Samantha, que é a sustentabilidade, é a gente usar o exemplo simples da Airbnb, da Uber e do iFood. Quem precisa, o que ele precisa, quem oferta e qual é a relação de custo-benefício. Então, essa é a grande revolução tecnológica. E dentro disso, dentro do que precisa, a gente precisa dessa transição do paciente que está internado para que ele saia do hospital, seja para o seu domicílio, seja para um hospital de transmissão, seja para o domicílio com uma supervisão de uma equipe de saúde num período de transição, ou seja mesmo para alta, para continuidade simples ambulatorial. Esse paciente não pode estar solto, esse paciente tem que estar, de alguma maneira, navegado e cuidado. E a tecnologia vai ajudar nessas informações. Informações simples, sinais vitais de como ele está em casa. Informações simples, se ele está verdadeiramente usando o medicamento, se ele está respondendo ao medicamento, se a pressão está ficando controlada após o medicamento. Então, sim, a tecnologia será um fator diferencial muito grande na sustentabilidade do sistema, principalmente, em todos os pontos, mas principalmente no tema que nós temos aqui, que é o cuidado pós-alta. Tem muita iniciativa, muita tecnologia que está aí à nossa disposição para isso. Só um comentário aí do Lobê, pegando o gancho do que você falou, acho que 2 pontos super importantes. Um é que eu acho que você falou uma coisa interessante, a tecnologia está saindo de quem faz para quem é servido, que na verdade é o objeto do que a gente faz. Na verdade, a gente está ali para tratar o paciente, né? Isso sai do modelo médico-cêntrico, hospitalocêntrico e alta rentabilidade para a lógica do paciente. O que o paciente precisa? Né? O que é a linha de cuidado que esse paciente precisa? Vamos olhar para ele como é que a gente... Zé travou. Está me ouvindo, Já Samantha? travou. Tô. Então vou roubar. Voltou, Zé. Você tinha travado 1 minuto. Pode continuar. Então, assim, eu acho que sai sai do lado do médico, do lado do hospital, para o lado do usuário, que é importante. E outro ponto, só para, tentando ser o mais breve possível, o Lobê falou dessas questões da tecnologia. Eu tenho um amigo que trabalha com TI e ele uma vez fez um comentário para mim que eu achei super pertinente. Ele falou, cara, uma das coisas mais assustadoras em medicina é que ele trabalha na área bancária. A gente conseguiu fazer com que os banqueiros que querem tomar 1 centavo do outro, eles se importam com 1 centavo, que eles integrassem o sistema dos bancos. Eles todos trabalham juntos. E vocês que são médicos e trabalham na área de saúde, que não deveriam ter o dinheiro, o interesse no centavo, não conseguem integrar uma informação técnica. A tecnologia está aí há séculos, ela já é adotada pelos bancos de transmissão
just in time da informação de tudo que é relevante. Ela já está aí. A gente só precisa adotá-la, pelo menos para o que é relevante. Né? Zé, assustador que a gente não consiga fazer isso. Eu tive essa semana um idoso... Oi, Samanta. Fala, não, por favor. Fala, Lobe. Não, eu ia falar eu tive essa semana... Pode falar. Pode seguir. Eu tive essa semana um idoso da minha casa, um idoso internado. Essa semana. Foi de alta no domingo. E eu estou em busca aqui, por conta, né, dos riscos. É uma pessoa que tem total indicação para fazer uma artroplastia de quadril e não quer fazer, tem quase 90 anos, e tem grande dificuldade então, para se locomover, usa andador e está com outros problemas clínicos que essa semana levaram para a internação. E aí, falando em tecnologias, nas sincronicidades, eu não sei se vocês conhecem isso aqui. Isso aqui é complemento disso aqui que eu estou providenciando para o meu idoso. Vou dizer o que é isso. Isso aqui é como se fosse um telefone, mas ele não precisa ligar. Só aperta o botão do meio e em poucos segundos alguém atende lá e pergunta, tá tudo bem? Então esse meu idoso lá do meu lar mora sozinho e vai poder aqui, vai ter alguém e ali vai estar cadastrado, qualquer coisa ligar para mim, né, o filho médico. E esse aqui anda com um cordão ou com um relógio, ou seja, como ela tem uma grande dificuldade para chegar nessa base, ela vai andar com isso aqui ou no cordão ou em forma de relógio, ela aperta aqui e aciona. Isso é tecnologia como um fator diferencial. Ela mora sozinha, tem quase 90 anos, uma cabeça maravilhosa, dá aula de francês o dia inteiro ainda pela internet, maravilhosamente bem, só que tem um quadril que ela não quer operar e tem outras situações clínicas que foram que motivaram lá a internação. E a gente fica preocupado, meu Deus, se ela precisa falar comigo, ela está longe do telefone, não está com o telefone, como é que está? Pronto, tem a tecnologia que vai ter o acesso. Então, a tecnologia hoje, como o Zé colocou, ela está absolutamente disponível para que a gente possa oferecer o termo que a Samanta colocou, segurança. Os nossos idosos estão em casa, muitas das vezes sozinhos, para aqueles que ainda têm capacidade de ficar sozinhos, mas que têm as suas limitações. Então, há outros equipamentos que vão poder mostrar a atividade, frequência cardíaca, que vão poder mostrar a pressão arterial desse idoso. Então, a gente consegue, na transição, seja com equipe assistencial dentro de casa ou apenas com a tecnologia dentro de casa, informação se está tudo bem com aquele paciente que está no momento da transição. Então, acho que a tecnologia ela vem revolucionar, porque, a gente vai verdadeiramente conhecer os nossos pacientes, a realidade de um prontuário mais ou menos único, como o Zé colocou, né, o banco conectou tudo. Isso vai acontecer muito em breve, porque hoje, cada vez mais, o serviço está verticalizado. A maior operadora do país, que tem 8 milhões de vidas, é um serviço verticalizado, ela tem seus hospitais. A segunda maior, as outras maiores operadoras que têm 4 milhões de vidas, como a Sul América, hoje ela já é praticamente Redditor. A Amil, que tem quase 4 milhões de vidas, tem seus hospitais verticalizados. Então, hoje, a conexão da informação, querendo ou não, pelo modelo vertical que está se consolidando no nosso país, ele vai ser transparente. Então, o paciente, o médico vai poder conseguir acessar aquela informação do ambulatório e aquilo que aconteceu no hospital, porque num sistema verticalizado, que está acontecendo já com as maiores operadoras, a gente vai conseguir entender um pouco melhor esse paciente. E se a gente levar esse conhecimento para o que acontece em casa, tendo serviços de assistência domiciliar conectados, que não precisam ser próprios, né? Então, eu não preciso ter um serviço de transição, equipe que preste cuidado em casa, que seja vertical da operadora. Não preciso. Eu só preciso que ela tenha acesso aos dados, que ela conheça o meu paciente e que ela consiga transmitir com os meus canais de cuidado o que está acontecendo com o paciente. Olha, ele está descompensando, vou precisar levar para o hospital, olha, eu vou precisar disso. Então, eu acho que a revolução tecnológica ela vai abreviar muito, melhorar muito a transparência, abreviar os caminhos. Eu acho, Lubê, que só a gente tem que tomar cuidado uma coisa, o que você falou é absolutamente pertinente, a gente está caminhando por um modelo de integração da informação, mas não porque o centro é o paciente, mas é porque a gente está tendo várias verticalizações, então cada nicho no seu grupo.
Mas aí, se você pensar, quando o Isso cara aí. sair lá da AMI ou for para a Med Senior, da Med Senior para Prevent Senior, vai por aí afora, se essa informação também não transitar, fica lá. Então, ficou 3 anos num, 3 anos no outro, aí fica replicando o sistema. Mas Eu se ela acho. tiver com o paciente e ele der permissão para seguir, vai ser um sucesso. Isso, eu acho que o que a gente tem que caminhar é para uma lógica do paciente, né? Quer dizer, aquele prontuário do paciente, Sim, um prontuário integrado, com, sim. obviamente, as devidas restrições e os privilégios de acesso de quem tem que ter, mas o histórico dele ali, para que a gente não tenha a realidade do mercado, que é o mesmo paciente vai a 4 médicos e 4 médicos pedem 4 ressonâncias, ninguém vê nenhum dos exames que são repetidos e, na verdade, nem precisava ter feito, ele precisava de ter ser encaminhado para um serviço de fisioterapia que deveria ser pago adequadamente, 3 minutos por R$ 7, mas sim mais tempo para fazer o tratamento, um fisioterapeuta por meia hora, 1 hora com o doente recebendo para aquilo, para que ele não vá ao médico toda hora, para que ele não repita a ressonância, para que ele não tenha a incapacidade, para que ele não falte ao trabalho. Então, eu acho que assim, a gente tem que virar esse sistema. E eu acho que o que vai virar, na verdade, é essa informação estar centrada na lógica do doente ser está em poder dele. Né? Ele tem que ser o dono daquilo, ele tem que cobrar que o sistema funcione em função dele. E, obviamente, com isso a gente vai poder começar a ter os encaminhamentos. E uma coisa importante que a gente também tem que falar, para o médico, para o hospital agudo, por exemplo, que é o que eu faço, tem um hospital de alta complexidade, é super importante ter o feedback, porque a gente perde esse doente. Então, quando ele vai para a Pronep, para um cuidado, quando ele vai para um outro hospital de transição, às vezes eu não sei mais o que aconteceu com ele, aquele médico não sabe, mas se ele tem um feedback, ele entende que o doente melhorou, que o encaminhamento melhorou, ele começa a encaminhar outros doentes, ele tem confiança, ele já fala com a família no primeiro instante. Quando o doente chega e fala, olha, ele vai ficar internado aqui 2, 3, 4 dias. Os doentes ortopédicos são exemplo disso. Eu deveria fazer cirurgias das artroplastias, artroplatia de quadril aí do seu parente. Eventualmente ele seria operado e ficaria 24 horas no hospital agudo, 48 horas no hospital agudo. Ele continuaria internado, continuaria, mas num outro tipo de hospital, com uma reabilitação mais no modelo dele, depois iria para casa rapidamente com uma fisioterapia individualizada, num primeiro instante em casa, depois até ele poder se deslocar. Eu acho que são esses paradigmas que a gente tem que quebrar, comportamentais. Aí não é tecnologia, é um paradigma comportamental, é processual, de como é que a gente faria isso. Acho que a tecnologia vai trazer a questão do desenho da linha de cuidado, da integração da informação e da permissão da gente ter o feedback do que está acontecendo e não perder. Porque o grande problema é que cada um está no seu cluster, no seu silo e esquece o resto do mundo. E como eu ganho dinheiro para o doente ficar dentro do hospital, ele fica. Acho que é verdade. Não tem segurança para mandar ele para fora, não tem às vezes nem para onde mandá-lo. Aí vai distorcendo o sistema, né? Acho que a gente realmente tem que reeducar, obviamente a gente tem que reeducar os pacientes de entrada, porque ninguém acredita, ninguém nem sabe direito o que é transição de cuidados, né, gente? Hoje o mundo é dividido em hospital agudo e home care para cuidar da sequela que eu não vou cuidar, que não tem nada a ver com home care. Né? Eu vou fazer um suporte social. Então, acho Sim. que não é isso, é uma distorção que a gente foi criando que está tornando o sistema absolutamente inviável. Sim, a gente está nesse momento vivendo esse cenário dentro do home care, né, em que a gente deixa de ter aquelas indicações sociais e passa a ter de fato o paciente internado que se beneficia de ficar internado no domicílio, evitar que ele de fato vá para o ambiente hospitalar, mas que ele fique bem compensado nesse sentido. Eu acho que a tecnologia ela traz muita facilidade, né? Agora, um dos desafios no nosso sistema, no sistema de saúde brasileiro, é a remuneração, né, o financiamento do sistema. Né? Se por um lado a gente tem aí já uma série de tecnologias, de ferramentas à disposição, a gente tem muita dificuldade ainda, no meu entendimento, de incorporar certas coisas,
porque a gente vive um desafio no financiamento. A gente entende que a incorporação de uma tecnologia ela pode evitar muito custo lá na frente, mas a gente também tem, por um lado, no sistema de saúde, uma quebra muito grande, né? Então, o paciente hoje está numa operadora, amanhã ele está noutra, então a gente tem dificuldade de enxergar a longo prazo também resultados e como é que a gente pode trabalhar para evitar desperdício e também ganhar em desfecho, em qualidade de vida para o paciente, em custo evitado aí para a fonte pagadora, seja operadora, seja autogestão. Então, eu acho que a gente está no meio de um cenário que está em mudança, isso a gente não tem nenhuma dúvida, a gente está no meio de uma transição grande, talvez uma das grandes transições históricas, acho que da medicina, como a gente teve, sei lá, o antibiótico no passado, a vacina. Eu acho que a tecnologia, ela, de fato, no meu entendimento, ela representa essa mudança de paradigma total para o cuidado. Mas ainda existe, né, esse período em que todos os parceiros ali, os personagens, vão ter que se adaptar. Tanto os prestadores, quanto as operadoras, as autogestões, e os pacientes e as famílias, né? Não sei se vocês querem falar mais um pouquinho desses Eu acho aí até desafios. um desafio para o Lobê, que talvez o grande indutor disso seja a fonte pagadora. Porque, na verdade, ela acaba financiando. Então, você está citando exemplo, você acaba não incorporando algumas questões tecnológicas, porque você não tem, porque você faz um investimento e não tem como ser remunerado para isso, que vão te remunerar pela dieta, pela diária, pela atividade fisioterápica ali, para uma situação de fee for service. Então, eu acho que a gente tem que quebrar, tem que ter uma nova lógica de remuneração, discutir resultado final, outcome, né, ter essa discussão. Eu acho que quem tem que fazer isso, quer dizer, não é quem tem que fazer isso, mas quem tem maior poder de fazer isso é a fonte pagadora, porque ela acaba sendo indutora. O grande problema dentro dessa maluquice do nosso sistema é que eu acho que a gente vive um sistema de total desconfiança, né? A operadora não confia nos prestadores, a família não confia na operadora, os prestadores não confiam na operadora e nas famílias, os pacientes não confiam. Então, assim, todo mundo desconfia de todo mundo, e ninguém tem coragem de mudar esse status quo. Eu estou falando isso porque eu concordo com o Lobby. Eu acho que a forma de mudança está sendo um grande modelo de verticalização, que aí todo mundo toma conta, cada um do seu terreiro, e vai tomar conta do que tiver ali dentro. Mas eu acho que a gente tem que evoluir para uma lógica em que a gente possa ampliar isso para que o paciente transite no sistema como um todo sem estar preso ao modelo vertical, em que a gente tem a informação mais completa, como a gente não é preso a um banco, né? A gente pode ter 2, 3 bancos, partilhar essa informação com vários setores da economia, né? Então, acho que eu ainda penso que a operadora teria um papel importante como indutora. Eu não sei o quanto o Lobê vê isso viável, possível, sem ser só na verticalização. Tem várias formas da gente verticalizar, né? Hoje a verticalização tradicional, que era você, operadora, ser dona do hospital, ou você, hospital, ser dono da operadora, isso tem mudado para novos modelos de verticalização. Então, hoje, o que nós estamos verticalizando é o cuidado. Então, quando você tem grandes operadoras, como, por exemplo, você conhece muito bem, Zé, você é parte dessa história, quando a Amil colocava seu médico dentro dos hospitais que não era da Amil. Isso é um modelo de verticalização, onde você verticalizou o cuidado hospitalar. Então, a caneta do médico, que está dentro do hospital, ela está com o pensamento do cuidado daquele paciente, da sua forma mais ampla, sem desassistência, porque se houver desassistência, aquele paciente fica pior e acaba saindo mais caro. Então, é uma tolice acreditar que o médico da operadora está ali para economizar dinheiro, porque se aquele paciente for maltratado, ele vai sair muito mais caro. Não existe nada mais caro do que uma alta errada, porque esse paciente volta pior. Então, nós temos, a Amil foi pioneira, se não foi pioneira, foi uma das principais aqui no Rio de Janeiro, que fazia isso. Grandes colegas,
Zé Eduardo fazia isso, o Wilson Nakazawa fazia isso, o Dr. Cláudio Neves, médicos que tinham, então, a caneta passando dentro de um hospital que não pertencia à operadora. Isso é um jeito de verticalizar. Então, quando você coloca o cuidado em todas as pontas e você consegue botar isso num banco de informações e trazer transparência para aquele cuidado como um todo, isso é uma renovação tecnológica. Então, hoje o que as operadoras estão fazendo é isso, é verticalizar o cuidado, né? Verticalizar o PS tem sido uma prática comum das operadoras fazer isso. A Amil tem vários PS espalhados pelo Rio de Janeiro, desconectados de hospitais. A Unimed tem vários PS desconectados de hospitais. A Medicina inaugura hoje aqui no Rio de Janeiro o seu primeiro de 4 PS que vai inaugurar dentro desses 18 meses o pronto-socorro. Por quê? Porque esse paciente agudo vai chegar e a partir do momento que esse paciente agudo chega, ele já fica completamente acolhido. E ele não sai de alta perdido. Às vezes o ambulatório é no andar de cima, como alguns prédios nossos serão. Então ele sai de alta dali já com a sua consulta no andar de cima, com um geriatra, com um clínico, que vai desenhar uma linha de cuidado para ele de acordo com a sua necessidade. Então há realmente uma forma nova, que não é não vamos dizer que ela é totalmente nova, porque esse modelo já existe, ela só está ganhando muita intensidade desse acolhimento desde o PS, esse acolhimento dentro do hospital e o paciente recebendo alta. Eu não preciso ter meu médico na casa do paciente, mas aquele médico que está lá, uma conexão gigantesca com o time dos médicos da operadora, num sistema de referência e contra-referência e passagem de informações para o melhor acolhimento. Então, essa é uma realidade. Tipos diferentes de verticalização, nem que sejam verticalizações por parcerias, por fidelização ali entre, sim, por exemplo, um hospital de transição ou uma equipe de transição na casa e o paciente. Mas essas conexões, elas vão ser vitais para que o sistema seja sustentável, porque o sistema não está sustentável, né? Quando a gente fala muito, não, operadora, fonte pagadora, se nós observarmos no país o grupo de médicos cooperados, as famosas Unimeds pelo país, é que detém percentualmente, são várias Unimeds, mas detém pessoalmente a maior quantidade dos planos de saúde. E quase todas o médico está tendo que colocar dinheiro ou está sendo descontado da sua remuneração em prol. Então, quem está realmente financiando o sistema privado no país? Ou é o médico de uma cooperativa, ou é, por exemplo, uma empresa americana que comprou uma operadora e há anos que ela coloca dinheiro. Então, ela que está subsidiando. Então, você tem uma das maiores cooperativas do mundo, são uma das maiores cooperativas médicas do mundo, que os médicos estão subsidiando. Uma das maiores operadoras do país, com a empresa que comprou tendo que aportar dinheiro. Então, a fonte pagadora é realmente quem está sendo. Aí a gente vai em cima lá do dono do supermercado para aumentar a mensalidade dele, ele não aguenta, porque o plano de saúde, em muitas empresas, já é mais caro para o dono daquela indústria do que a sua matéria-prima do que ele fabrica. E ele não está mais conseguindo pagar. Ele não está mais conseguindo sequer ter aquele funcionário como CLT e está mudando ele para PJ. Isso já é uma realidade do sistema de saúde. Quais são os hospitais hoje que tem médico CLT? Hospitais privados? Quase nenhum. E aí aquele médico hoje não tem mais plano de saúde porque ele virou um PJ, é ele que pague. Então, os empregadores não estão mais conseguindo. Então, a verdadeira palavra de quem a fonte pagadora são as famílias, as fontes pagadoras são as empresas que pagam o plano de saúde. Se elas não conseguem mais financiar, essas operadoras ficam no vermelho, como estão, 87% de sinistralidade, cada uma se virando de um jeito, né? Ou aquelas que estão conseguindo desempenhar muito bem um cuidado, estão com a sua sinistralidade mais baixa. Mas são aqueles que estão conseguindo cuidar realmente do paciente, do ponto de vista de atenção primária, de atenção secundária, de evitar reinternation, de quando o paciente vai para casa ter um time todo cuidando. Essas são as que estão com a menor sinistralidade. Ainda bem, Medicina é uma delas, tem uma das menores sinistralidades do país. Então, mas é isso, é você ter o cuidado absolutamente amarrado. Mas eu acho, Lodê, que você falou uma coisa importante. Quem banca o sistema são as pessoas. Sim, porque é um modelo mutual. Todo mundo esquece que é uma grande mútua e que está todo mundo pagando. Mas o que eu digo, eu acho que
e tem que existir alguém no sistema que seja o fio condutor ou o fio indutor dessa nova conscientização, que eu acho que é a revolução da tecnologia no mais amplo sentido. Tecnologia pode ser só você comunicar um com o outro no telefone, isso é tecnologia, como a gente faz a comunicação, mas essa questão de como a gente usa a tecnologia, startup é uma coisa mais antiga, e como a gente comunica com as famílias e educa as pessoas nesse sentido, de que precisa ter uma educação, precisa ter uma noção do que acontece no sistema. É nesse sentido que eu falo, o gestor coletivo desta mútua Perfeito. talvez tenha um papel importante na educação e no fio condutor desse processo de transformação, que ele não pode ser deixado também ao léu, porque são tantas forças produtivas, tantas ideias diferentes, que os vetores nunca vão se encontrar. Eu acho que a gente tem que ter um fio condutor. Concordo com você que a gente já tem algumas noções. Os sistemas autogeridos de forma mais consciente, mais controlada, são os que estão conseguindo sobreviver. Os abertos e sem controle nenhum estão em risco, então a gente precisa dar uma realinhada. Pessoal, a gente chegou até o final do nosso painel aqui, passou super rápido. Eu acho que a gente teve aqui uma conversa muito ampla, a gente passou desde macro gestão, falando de sustentabilidade, de financiamento, até o cuidado e relacionamento com as famílias, o high touch e a baixa densidade tecnológica. Isso. Então, eu queria agradecer muito, queria saber da organização se tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre o painel. Deixa eu ver se ela me responde aqui. Acho que... Não, a gente então vai seguir para o final. Então, queria agradecer muito a Lobeza, a Eduardo, foi um prazer estar aqui com vocês, aprendi bastante. Eu acho que a gente deixa várias reflexões aqui para o pessoal também da área e para as outras discussões que estão rolando aqui na FISWeek. Obrigada e uma boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês. Obrigada. Prazer estar aqui. Obrigado. Boa tarde a todo mundo. Obrigada. Tchau, tchau, gente.